A gente viu a iniciação, que é o quê? O processo de separação das fitas do DNA, e aí acontece a síntese dos primers pela primase para a DNA polimerase poder iniciar a sua ação. Por quê? Porque ela só pode agir, ela só p'ode polimerizar os desoxinucleotídeos se ela tiver um iniciador, que é o primer, e ela só pode fazer isso na direção 5', 3'. Por isso uma fita é contínua e a outra é descontínua. Depois disso vai iniciar a segunda fase da replicação do DNA, que é o alongamento da fita, que consiste na síntese das fitas contínua e descontínua de forma distinta. Então, primeiro, um primer de RNA é necessário, certo? Por quê? Porque a DNA polimerase só vai conseguir adicionar os desoxinucleotídeos através da ligação fosfodiéster se ela tiver quem? A extremidade da hidroxila para fazer o ataque nucleofílico, não é isso? Então ela precisa dessa extremidade de OH para fazer essa polimerização. E esse primer é gerado pela DNAG nas bactérias ou primase nos eucariotos. Esse DNAG, essa primase, vai se ligar lá à helicase, né? A ligação da helicase que está separando as fitas com a primase forma o que a gente chama de primossomo. E esse primossomo, a DNAB, a helicase, ela não é ligada à DNA polimerase 3? Não é isso? Oi. Professor, a gente precisa saber tanto para os procariotos quanto para os eucariotos por conta da ação de alguns fármacos dentro do Eu digo mais dos eucariotos. É porque didaticamente se explica o processo que é o mesmo com base nos procariotos. Mas compreendam, por exemplo, DNAG, que é a primase nos eucariotos. DNAB, que vai ser a helicase. Então, as bactérias foram experimentos onde eles conseguiram descrever os processos. Exatamente. Mas a mesma coisa, exatamente. Então, vem a primase e sintetiza o primer de RNA para dar essa extremidade que vai ser o nucleófilo. E a DNA polimerase 3 está ligada à helicase, que vai se ligar à primase. Então, a DNA polimerase 3 se liga a esse primer da fita contínua e vai efetuando a polimerização, a síntese da fita nova, certo? Enquanto isso, o outro braço da DNA polimerase 3 vai se ligando aos primers que vão sendo gerados pela primase na fita descontínua, tá? Então, à medida que a abraçadeira conclui a polimerização do fragmento da fita nova, que estava marcado pelo primer, ela move a abraçadeira para o outro primer. Isso a abraçadeira da fita descontínua, né? Ela quem fica se movendo. A da fita contínua, ela só vai passando, ela só vai polimerizando direto porque a síntese é contínua. A outra abraçadeira, que é a que fica movendo, é que vai para frente para sintetizar no sentido 5', 3'. Vai para frente para sintetizar no sentido 5', 3'. Vai para frente para sintetizar no sentido 5', 3'. Aí vocês percebem que a abraçadeira de cima, ela só caminhou direto, né? Então ela move para o outro primer, que será gerado também pela primase. A gente vai já ver na figura, vai ficar mais fácil de visualizar. Vou já ajudar na morfologia para vocês tentarem compreender melhor. Então, vai gerar mais um fragmento e esses fragmentos são os fragmentos de Okazaki. Quando todos os fragmentos são sintetizados nessa fase de alongamento, a atividade endonucleásica da DNA polimerase 3 remove os primers e a DNA polimerase 1 se liga e preenche os espaços. Pode acontecer da DNA polimerase 1 remover os primers? Pode acontecer, mas é mais raro. O padrão é que a DNA polimerase 3 venha já removendo os primers de RNA e aí depois que ela remove os primers, a DNA polimerase 1 se liga para preencher esses espaços. Por fim, a DNA ligase vai unir os fragmentos da fita nova de DNA sintetizados. Então vamos lá. Processo de alongamento, ou seja, a síntese das fitas em si. Então, observem a estrutura da DNA polimerase 3, que está ligada aqui à DNAB ou helicase. A DNAB, a helicase, vai se movendo nesse sentido para ir abrindo as fitas de DNA, certo? A DNA
polimerase 3. Tem aqui também que não está representada, mas naquela imagem anterior estava representada a primase, né? Que era aquela voltinha assim. A primase vem, sintetiza um primer de RNA bem aqui, na fita que será sintetizada continuamente. Ao mesmo tempo, ela também sintetiza o primeiro primer de RNA bem aqui. Então, o que é que está acontecendo? A DNA polimerase tem os dois braços, certo? Um braço vai vir sintetizando a fita no sentido 5' 3' direto, e esse braço que está ligado a ela, o máximo que ele consegue se mover é quando ela inicia a síntese, ele se move um pouco para trás para se ligar a esse primer. E aí, enquanto ela vai avançando, ele vai para frente. Só que parou. Aqui ele não consegue mais ir por conta da estrutura. Ela vai continuar avançando e aí ele volta lá para trás e se liga que é esse daqui. Aí, enquanto ela está vindo, ele vai sintetizando esse outro fragmento. Chegou no limite dele, a primase vai sintetizar outro primer e ela vai continuar sintetizando essa fita continuamente e ele vai se mover para trás para sintetizar essa nova fita. Chegou no limite dele, vai avançando, ele vai para trás, a primase vai ter adicionado outro primer aqui e ele sintetiza no sentido 5' 3'. Então, a necessidade de se formarem esses fragmentos é porque a DNA polimerase 3, ela só sintetiza no sentido 5' 3'. Qualquer DNA polimerase, certo? Não só a 3. Eles vão se juntar esses RNAs? Bom, foi o que a gente falou, né? A DNA polimerase 3 tem a ação exonucleásica, ela vai remover esses primers que é de RNA, então ela remove e aí vem a DNA polimerase 1 e preenche esses espaços. Depois que esses espaços estão preenchidos, vem a DNA ligase e une os fragmentos. Mas necessariamente? Sim. Porque a síntese só pode ser feita com o iniciador. A DNA polimerase 3 para agir, ela não precisa do iniciador. Então vão ter os primers. Os primers sempre são de RNA. Eu posso deixar uma molécula de DNA com pedacinhos de RNA? Não, eu tenho que remover esses pedacinhos de RNA. Então ela sempre remove os primers e vem outra DNA polimerase 1 e preenche o espaço do DNA. Porque esses RNAs, às vezes, podem ser mensageiros para produzir Não, aqui nós estamos falando de replicação do DNA. Expressão gênica, ou seja, o processo de transcrição da informação de um gene, 2 genes que está no DNA em 2 RNAs mensageiros, um RNA mensageiro que codificará para uma proteína é outra coisa. Isso aqui é a replicação completa do DNA. Quando a gente vai ter a divisão de uma célula, né, a replicação de células, eu preciso replicar totalmente e de forma correta o material genético. Então são todos os genes, todos os milhões de nucleotídeos que estão contidos no DNA, certo? A transcrição é outra coisa, tá? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar esse processo? Ó, que a gente tem inclusive a dobra da outra fita para facilitar essa movimentação desses braços que estão amarrados. Então, enquanto essa aqui vem vindo continuamente, esse aqui tem que vir para trás para conseguir ir se alongando ó, o máximo. Aí aqui ele já terminou, ele não consegue mais alongar. Essa aqui vai continuar vindo e ele vai pular ó, lá para baixo. Aí ele vai sintetizando sentido 5' 3', sentido 5' 3', chegou no máximo dele. Essa aqui continua no sentido 5' 3', e ele pula para esse agora, aí vai, no sentido 5' 3'. Aí chegou no limite dele, ele pula para cá e essa aqui está continuando a síntese contínua. Então ele vai pulando para trás para sintetizar no sentido 5' 3', porque é só assim que a DNA polimerase faz a síntese, no sentido 5' 3'. Como os braços estão amarrados, é por isso que ela tem que ficar pulando para trás para seguir. Aí esse aqui avançou, ele vai puxar ela, né? Então ela vai ter que pular para trás de novo para seguir. Essa aqui avançou, vai puxar ela pula para trás para seguir. Deu para entender? Esse pulo seria, ela desprende da fita e depois volta? Ela desprende da fita, é o que a gente vai mostrar aqui na continuidade. Por que a gente tem essa estrutura aqui que eu tinha falado, no meio, né? Que tem esse... então se ela tem 2 braços, para que essa estrutura do meio? Essa estrutura do meio recicla o grampo. Não falei lá no início que a DNA polimerase tem essa subunidade 3, né? Tem essa subunidade beta, que é um grampo que prende ela à fita.
Esse braço que faz a fita contínua, ele fica preso continuamente. Essa daqui, ó, ela fez esse primeiro fragmento no sentido 5 linha, 3 linha, sai esse grampo para que ela possa se mover para o segundo primer. Aí vem o grampo que estava aqui, ó, reservado e fecha. Terminou a síntese desse segundo fragmento, sai o grampo, ela se move para o terceiro primer aqui, vem outro grampo, se junta para fechar, que é o que tem esse processo aqui, ó. Terminou, sai o grampo vai ser descartado, ela fica nesse formato, ela se solta da fita e pode se mover para o outro primer, e o grampo que estava aqui de reserva foi colocado no primer já para fazer o processo de prender. Sintetizou esse outro fragmento aqui, vai sair esse grampo, ele vai ser descartado. Quando solta, muda a conformação do braço de baixo, ele vai se mover para outro primer, e lá nesse primer vai ter o quê? Esse outro grampo aqui que foi reciclado para prender ela na fita. Então ela vai soltando, conectando. Professor, esses grampos, eles continuam presos na fita ou eles vão sendo descartados da fita? Vão sendo descartados da fita também. Só que é um processo, ó, soltou ele aqui, aí ele não tem essas duas, acho que aqui dá pra ver melhor, né? Ele não tem duas subunidades, aí pega e se solta. Mas primeiro ele é deixado no fragmento, para depois ele ir se soltando naturalmente, à medida que o quê? Essa fita que está sendo, as fitas estão sendo sintetizadas, à medida que elas vão se afastando da helicase, elas vão tender a quê? Se enrolar de novo. Então a tensão que vai ser gerada para ela se enrolar de novo faz com que o grampo saia. Professora, no caso dessa fita de ação mais em cima do segundo braço, vai ser mais propensa a mutações? Ou não? Não. A síntese da fita contínua e da fita descontínua é extremamente fiel, certo? Ela vai ser corretamente adicionada por todos os mecanismos de reparo que a gente discutiu anteriormente. Ah, e depois não tem a remoção dos primers, a DNA polimerase 1 que vai vir no buraco deixado pela remoção dos primers e vai polimerizar, também tem a subunidade de reparo que a gente viu lá, que vai fazer essa correção, essa volta que a DNA polimerase faz para ver se adicionou no nucleotídeo errado. Então existem vários mecanismos de reparo. Ah, pode acontecer de ter um erro? Pode acontecer de ter um erro. Por isso que a gente tem os mecanismos de reparo da DNA polimerase 3, da DNA polimerase 1, das outras DNAs polimerases 2, 4 e 5, que depois que a fita é sintetizada, né, as fitas são duplicadas, elas conseguem reconhecer pontos errados e fazer esse reparo, certo? Então, beleza. Terminou a síntese da fita contínua e dos fragmentos de Okazaki, o que é que vai acontecer? Essa mesma DNA polimerase 3 também tem a capacidade de fazer o quê? De remover, de degradar esse primer de RNA, certo? Então ela degrada, e vocês concordam comigo que isso aqui vai ficar o quê? Um buraco, né? Então quem é que entra para preencher esse buraco? A DNA polimerase 1 entra e preenche esse buraco agora com desoxinucleotídeos, ou seja, nucleotídeos de DNA. Então preencheu o buraco aqui, beleza. No entanto, ficou um corte, né? Porque ela preenche o buraco, mas ela não fez a conexão entre os fragmentos. Quem é que vai entrar para ligar os fragmentos? A DNA ligase. Então a DNA ligase vai conectar os fragmentos e pronto, a gente tem as duas fitas completamente feitas de forma correta, certo? Então avançando. A terceira fase da replicação do DNA é a terminação, certo? Eles voltam com nucleotídeos que eram exatamente iguais ou exatamente iguais, né? A fita molde. Então a DNA polimerase vai fazer uma fita exatamente complementar à fita molde, certo? Então a terminação envolve uma região da forquilha que possui sequências de 20 pares de bases, chamada TER, que são sítios de ligação da proteína TUS. Quando a fita contínua da forquilha encontra TER ligado a TUS, ela para, e a outra fita para quando encontra a extremidade da forquilha fechada.
Então vai se movendo a forquilha de replicação aqui. Quando chega a fita contínua e encontra essa região TER ligada a essa proteína TUS, ela para. Quando ela para, vai tender a fechar as fitas, né? Unir as fitas. Então, quando a fita descontínua, que obviamente, como vai sendo feita em fragmentos, ela é mais lenta, né? Quando ela chega nesse ponto que fecha as fitas, então ela também vai tender a iniciar a terminação da replicação do DNA. Então, ela para de ser sintetizada quando encontra a extremidade da forquilha fechada. Isso aí vai gerar os 2 cromossomos replicados e concatenados, ou seja, eles vão estar enrolados. Quando termina o processo de replicação, os 2 cromossomos duplicados vão estar assim, ó, também emaranhados, certo? Aí vem a enzima topoisomerase 4 e separa os 2 cromossomos que foram replicados, gerando os cromossomos semiconservados. Então, houve todo aquele processo que a gente viu na figura anterior, né? Da replicação contínua e descontínua pelos fragmentos. Removeu os primers, depois da remoção dos primers veio a DNA polimerase 1 e fez o preenchimento, depois veio a DNA ligase, ligou, beleza, repliquei o DNA. Ele ficou replicado dessa maneira aqui, né? Uma fita azul com uma vermelha, uma fita azul com uma vermelha, todo enrolado. Vem a topoisomerase 4 e separa os 2 cromossomos. Então, no final, a gente vai ter uma fita do cromossomo parental, né? E vamos ter uma fita nova que foi sintetizada com base nessa fita. Da mesma forma, o outro vai ter uma fita do cromossomo parental e uma fita nova. Ih, morreu, não acredito não. Eu acho que foi só a luzinha, graças a Deus. E aí a gente vai ter a separação desses cromossomos. O que eu quero que vocês atentem aqui nesse sentido é... e a topoisomerase é aquela mesma que alivia o estresse na separação das fitas, que fica adiante. Aquela é a topoisomerase 2. Essa daqui que separa os cromossomos concatenados é a topoisomerase 4, certo? Essa forquilha vai ser o quê? A forquilha é o que a gente chama no português de bolha, mas é porque em inglês se chama forquilha de replicação. É onde forma a bolha da replicação, né? Onde separa. Professora, só não entendi algumas coisas aí pra mim. Por exemplo, quando você vai separar, você vai formar RNA, certo? Aquela fita lá que depois vai se juntar para depois formar com o RNA uma fita de DNA, isso? Aí essa fita de DNA vai se Eu juntar. não tô entendendo não. Fala de novo mais devagar. Não tem pressa não. Tipo, quando ocorre aquela separação da fita mole de DNA, vai ser formado fitas de RNA. Não. Vai ser formada a fita de DNA. O que vai ter no início são os iniciadores, ó. Tá sendo sintetizado isso vermelho aqui é DNA. O que é RNA é só esse verde, é só o primer, é só o iniciador, certo? Então tudo isso aqui é DNA, esses fragmentos que estão sendo gerados é DNA, só esse iniciador aqui que é de RNA. Por isso que ele precisa ser removido depois, mas o que está antes e depois dele é DNA, certo? Outra coisa ou não? Então, né, vamos entrar agora na questão das mutações. Então, os nucleotídeos, eles sofrem alterações espontâneas, que é o que a gente chama de mutações, que mesmo ocorrendo muito lentamente, elas podem ser significativas. Então, as mutações podem ocorrer por radiação ultravioleta, que é o que vai dar origem aos dímeros de pirimidina, né? Podem ocorrer por agentes químicos, ácido nitroso, agentes alquilantes, por radiação com rádio, plutônio, urânio e também pelas espécies reativas de oxigênio, né? Por quê? Porque elas vão atuar aí oxidando a desoxirribose, as bases nitrogenadas também e podem até quebrar pontes de hidrogênio interfitas, né? Se eu estou quebrando as pontes de hidrogênio entre as fitas, eu estou desestabilizando a estrutura do DNA, tá? Então, as espécies reativas de oxigênio é muito importante combatê-las
para evitar justamente os impactos que elas podem ter. Isso desde estrutura proteica, mas o mais grave que ela pode causar é o quê? Danos à estrutura do DNA, né? Porque é no DNA que contém toda a informação para o funcionamento da célula. Então, quando ela consegue atingir o DNA, esse dano é mais grave do que ela atingindo uma proteína, um RNA mensageiro, certo? As espécies reativas de oxigênio são os radicais livres, tem as variações, né, da hidroxila, até mesmo a hidroxila pode funcionar como radical livre se ela tiver em excesso, tá? Então, a alteração espontânea mais comum que existe, né, de mutação no DNA é a desaminação da citosina em uracila, certo? Se isso acontecer porque é a necessidade de compor o RNA da célula, tá faltando uracila para formar os RNAs mensageiros. Então, vou aí converter a citosina em uracila, aí tudo bem, é ok, é porque a célula está demandando uma quantidade maior de uracila. Mas não está tudo bem se esse nucleotídeo for direcionado para a síntese do DNA, tá? Caso ocorra uracila no DNA por algum erro, né, algum processo de erro, até mesmo do sistema de reparo, é reconhecida a presença dessa uracila e ela vai ser degradada pelo sistema de reparo do DNA. Porque apesar dela parear com a adenina de forma correta, né, aí a DNA polimerase olha lá, viu, pareou as pontes de hidrogênio, posso realizar a ligação fosfodiéster. Ao longo da evolução, foi bloqueada a ocorrência desse erro. Pode ser que em tempos primitivos isso acontecesse, entendeu? Mas ao longo da evolução isso não acontece mais. Porque se isso acontecesse, se isso tivesse sido mantido ao longo do processo evolutivo, se a uracila ela permanecesse fazendo parte da composição do DNA, ficaria muito difícil distinguir entre a uracila que foi necessária no processo de replicação, né? Vamos dizer que a uracila possa fazer parte do DNA, não seja exclusiva do RNA. Então, beleza, estou replicando o DNA e aí eu tenho uma adenina que pareia com uracila e timina. Nessa situação eu preciso de uma timina, mas veio a uracila e pareou corretinho ali. Então, como é que eu vou saber quando ela vai parear corretamente e erroneamente? Ficaria muito difícil distinguir entre a uracila necessária, a cadeia, e a que não foi necessária, que foi um erro. Isso favoreceria o aumento da uracila no DNA. Se eu aumento a uracila, ela pareia com quem? Com a adenina. Isso causaria uma queda na quantidade de citosina, consequentemente, né? Porque a citosina é quem converte em uracila. Isso causaria uma queda na quantidade de citosina, consequentemente reduziria G, que pareia em 3 pontos de hidrogênio. Isso desestabilizaria a estrutura, porque não são, né? Quando a gente viu lá das bases que interagem, especificamente, a gente não viu que a maior quantidade é de C interagindo com G, porque elas fazem 3 pontos de hidrogênio. Se eu diminuo a quantidade de pareamento de C com G, eu diminuo a estabilidade, porque elas fazem mais pontos de hidrogênio, elas estabilizam mais a estrutura. Se eu diminuo a quantidade de C e G, eu vou ter mais AU, que só fazem 2. Então, isso perde estabilidade da molécula de DNA. Então, sem estabilidade, que foi o que a gente viu lá no começo da aula, porque que o DNA foi escolhido como molécula para armazenar a informação genética, porque ele é uma molécula estável, né? Pela sua estrutura. Se eu perco a estabilidade dessa estrutura, eu não tenho a capacidade de armazenar a informação genética no DNA. Então, ao longo do processo evolutivo, a presença da uracila como base nitrogenada de um desoxinucleotídeo foi completamente extinguida, tá? A gente não tem como existir a presença da uracila no DNA. Por que o aumento de uracila proporciona queda do C? Porque se eu estou aumentando a concentração de uracila, eu estou demandando a conversão da citosina em uracila. Então, eu estou pegando o precursor, que é a citosina, e estou diminuindo a sua concentração para produzir a uracila. Estou demandando mais uracila no DNA. Então, converte mais citosina no DNA. Exatamente. Aí, como ele vai sendo sintetizado, vai aumentando a concentração de U. Isso se acontecesse a presença da uracila no DNA, né?
a hipótese de por que ao longo da evolução foi extinguida a presença da uracila no DNA. Algumas bases do DNA, elas são metiladas, né? Principalmente a adenina e citosina, que vão ter aí função de proteção, diferencia de um DNA exógeno, né? Então, se eu pego ali o DNA de um vírus, eu consigo reconhecer que ele não é da célula, porque ele não tem nenhuma das fitas metiladas. Eu ainda não peguei aqui, porque, tipo assim, consequentemente vai haver a edição da guanina. Porque citosina não só pareia com guanina? Sim. Se eu diminuo a ocorrência de citosina na fita de DNA, aí vai diminuir a ocorrência da guanina, certo? Então tem essa função de proteção, porque eu dei um DNA viral, por exemplo, entrou na célula para infectar, eu não vou conseguir reconhecer, eu já reconheço que é um DNA exógeno, porque não tem nenhuma das fitas, nenhuma parte metilada, e aí causa a degradação, consigo fazer esse papel de proteção. Além disso, também tem a função de reparo. A gente tem uma enzima, a dametilase, que identifica bases erradas e marca com o grupo metil para o reparo por uma DNA polimerase, certo? Ou metila um segmento maior para silenciá-la, que a gente chama do epigenoma, né? Tem várias partes do nosso genoma que são muito metiladas. Normalmente essas regiões muito metiladas são regiões que são silenciadas do nosso genoma. Elas só vão ser ativadas em circunstâncias específicas, certo? Mas, por exemplo, só um nucleotídeo que está com a base nitrogenada errada. Vem a dametilase, metila esse nucleotídeo para que ele seja substituído, ou seja, repara o erro que está na molécula de DNA. Ih, morreu. Sabia. Morreu a luz, morreu. Ai, não, vai. Por que não tá carregando? Agora. Então, vamos lá, né? Eu pensei que tinha morrido. Para se evitarem as mutações, as células possuem os sistemas de reparo possíveis graças à complementaridade das fitas. Então, quando acontece uma mutação que ela não acarreta na mudança do aminoácido, né, devido ao código genético ser degenerado, que é o que a gente vai ver em metabolismo de proteínas provavelmente gravado, é dito uma mutação silenciosa. Então, vocês devem se lembrar do ensino médio, né, que códigos de 3 letras do DNA são transcritos em códigos de 3 letras do RNA. Cada 3 letras desse RNA vai codificar um aminoácido, certo? Então, quando uma dessas 3 letras, ela sofre a mutação, um nucleotídeo sofre a mutação e não altera o aminoácido que vai codificar, é uma mutação dita silenciosa. Não mudou o aminoácido, não vai interferir na estrutura da proteína, certo? Quando essa mutação acarreta na mudança do aminoácido, ela é dita missense, né? Porque não tem sentido, é o caso da anemia falciforme. A mudança de uma adenina por uma timina, em vez de codificar a glutamina, vai codificar o aminoácido valina. E só a mudança de um aminoácido na estrutura da hemoglobina causa a morfologia diferente das hemácias da anemia falciforme e acarreta na doença, certo? A mudança de um único nucleotídeo que gera a mudança de um único aminoácido acarreta em uma doença, certo? E quando a mutação gera um códon de parada prematuro, ela é dita nonsense. É o caso da fibrose cística, em que em vez de ter, por exemplo, a proteína tem 200 aminoácidos na sua composição, a proteína com função ótima. Por uma mutação vai gerar um códon de parada que essa proteína vai terminar aí com 126 aminoácidos. Essa proteína com 126 aminoácidos, ela não vai ter a sua função ótima, causando a doença fibrose cística. Só para vocês entenderem o que é um códon de parada anteriormente, certo? Ainda no processo da metilação, outra importância dessa metilação é que ela é a base principal para se evitar erros de pareamento na replicação,
porque ela marca a fita molde alguns segundos ou minutos antes de também o fazer para a fita recém-sintetizada. Se houver um erro de pareamento, a fita molde marcada serve de base. Vocês se lembram que eu falei que existem as outras DNA polimerases, A2, A4 e A5, que fazem o reparo da molécula de DNA depois que as fitas estão sintetizadas. Quem é que vai reconhecer? Elas podem reconhecer o erro diretamente? Podem, mas na maioria das vezes, quem é que reconhece o erro da fita finalizada? Esse processo de metilação identifica o erro na fita, favorece esse processo de identificação. A metilação acontece. Vamos botar aqui a fita recém-sintetizada, tá? Então, tem a fita mãe, vou botar um M nela, e tem a fita nova, vou botar um N nela. Então, vem o processo de metilação e metila aqui a fita mãe. Por quê? Porque ela é a fita molde, ela não tem os erros, ela é a base de tudo. Então, o fato dessa fita ser metilada é que vai servir de base para quem? Para a DNA polimerase vir aqui e ir lendo ela. Depois que o DNA foi replicado, já está sintetizado, ela vem lendo, opa, essa base que está bem aqui na fita molde é uma adenina. Aqui era para ser uma timina, mas está uma citosina. Foi um erro que aconteceu no processo de replicação. Então, ela identificou o erro, aí a DNA polimerase sabe que essa é a fita molde porque ela está metilada, então ela remove essa citosina. Por que vai remover a citosina? Porque ela viu que essa daqui que é a fita nova, então ela tem que remover dela. Aí ela viu que aqui é uma adenina, ela vem e coloca uma timina, certo? Se tiver um erro, tenha como base a fita metilada, que é a fita mãe, certo? Professora, por isso que se passar, por exemplo, aí depois não tem mais como voltar atrás, porque vai ficar sempre a mãe com defeito, é isso? Aí exatamente. Se não corrigir o erro de imediato, né, que tem vários mecanismos que a gente viu, da própria DNA polimerase, tem as exonucleases e endonucleases, tem depois a ação das outras DNA polimerases. Se não for corrigido o erro nesse processo, vai repassar a mutação às gerações, né, das próximas células filhas, ok? Então, deixa eu ver, essa metilação vai se realizar para as nucleases fazer esse reparo. Para as polimerases, A2, A4 e A5, que tem essa ação de endonuclease e exonuclease, né? Inserida dentro da ação de polimerase. Então, para fazer esse processo, a gente tem um complexo envolvido nessa correção também, que vai ser o multi-S e o multi-L, que se liga às fitas, a molde e a fita nova, com hidrólise de ATP, formando uma alça na região que está errada. A atividade endonucleásica desse complexo cliva a fita nova na região 5', marcando a fita para reparo. Então, ela será degradada da extremidade 3' até o ponto clivado, e esse pedaço vai ser polimerizado novamente por quem? 2, 4, 5, com um enorme gasto energético. Ai, por que a célula vai gastar energia com isso? É só um nucleotídeo. Um único nucleotídeo causa aí inúmeras doenças, a mudança de um único nucleotídeo. Então, é um processo de extrema importância realizar esse reparo, tá? Então, após análise, né, das polimerases, as duas fitas são metiladas. Então, aqui só para vocês visualizarem, né? As fitas acabaram de ser sintetizadas, a gente tem uma nova molécula de DNA, essa aqui é a fita molde, a azul, e aqui é a fita recém-sintetizada. A fita molde vai ser metilada, beleza. Tem o complexo que reconhece o erro, esse complexo multi-S, multi-L, graças à hidrólise de ATP, ele reconhece que tem um erro de pareamento nessa região. Então ele vai, se liga aí, forma o complexo e vai formar uma alça nessa região, clivando o ponto na região 5'. Quando ele cliva a fita nova nessa região 5', agora sim
vem a DNA polimerase 2 ou a 4 ou a 5 e entra aqui para degradar essa fita nova, né, com a sua atividade exonucleásica. Ela começa da extremidade aqui, vai degradando, degrada todo esse fragmento e depois que ela degrada, ela mesma vem preenchendo de novo. E aí, para finalizar, a DNA ligase vem e sela o corte que foi feito. Então, primeiro, tem que haver a metilação da fita antiga, ou seja, da fita molde. Depois, tem que haver a formação desse complexo multi-L e multi-S, porque vai ser ele que vai reconhecer onde tem o erro e vai formar esse corte. É justamente a existência desse corte no DNA que acabou de ser sintetizado que sinaliza para as polimerases 2, 4 ou 5 se ligarem e fazerem a degradação e a repolimerização de forma correta, tá? Isso gasta muita energia nesse processo. Esse formato que tem linear, ele continua sendo assim ou é só mais ligado? Para formar a hélice, vai ser depois disso ou vai ser... Não, é só a nível de didático mesmo. Ela tá toda enroladinha igual no processo de terminação que vocês viram. Ela tá toda em hélice, certo? Beleza, pessoal? Vocês compreenderam a replicação do DNA, as 3 etapas: iniciação, que é a ligação do replissomo, né? Separação das fitas. Aí vem um alongamento, a primase vai sintetizando os primers e a polimerase começa a sintetizar uma fita continuamente e a outra fita descontinuamente. E depois, para terminar, é só encontrar essa região de terminação para que seja encerrado o processo. Compreenderam? Então vamos entrar aí agora na transcrição do DNA em RNA, né? A primeira passagem da informação genética para algo que vai se tornando cada vez mais funcional dentro da célula, tá? Então o RNA é a molécula que transcreve a informação genética contida no DNA, além de ter funções metabólicas e catalíticas. Ele possui uma hidroxila no carbono 2 da pentose, que no caso do RNA é uma ribose, né? E possui a uracila no lugar da timina. Além disso, o RNA ele tem uma fita simples, ele não é de fita dupla igual ao DNA. Existem os RNAs mensageiros, que são aqueles que são gerados a partir da transcrição da informação genética contida no DNA. Existem os RNAs transportadores, os ribossomais e os catalíticos e ou reguladores, que são a maioria dos RNAs gerados, tá? Então, a transcrição da informação genética ela é seletiva. Apenas partes específicas necessárias passam por esse processo. O conjunto de RNA de uma célula é chamado transcriptoma, enquanto o DNA completo de uma célula é chamado de genoma, né? Então, quando a gente entra aqui, a gente pode voltar ao que a gente estava discutindo lá no início. Pouquíssimos são transcritos, apenas partes específicas passam pelo processo de transcrição que vai dar origem a uma proteína. Então, a maioria do nosso código genético, do nosso DNA, não tem informação genética de um gene específico, certo? E qual é a função de todas as outras partes do DNA que não codificam um gene, que não codificam para uma proteína? Tem função de sinalização, de regulação da expressão gênica, certo? Tem várias outras funções dentro do metabolismo dos próprios ácidos nucleicos, tá? Nenhuma parte do DNA, independente de codificar para uma proteína ou não, pode ser classificada como DNA lixo. Então, seria correto dizer que a maior parte do DNA, no caso, seria o zero intron e outra parte é extra, não, é contrário. Não é nesse sentido de que, perceba, um gene, ele é formado por exons e introns, certo? O que ele está falando aí, um gene completo é o que é transcrito. Então, são outras partes do DNA que não são genes. Então, são regiões repetidas, são transposons, são partes que têm papel na regulação desse DNA da expressão de genes. Não são os introns. Os introns fazem parte dos genes, portanto, fazem parte das partes específicas que precisam ser transcritas.
entendeu? E depois eles vão passar pelo processamento? Vão, mas eles fazem parte do gene. Certo. E o exon é aquela parte mais estrutural, né? Que ela estava perguntando? Eu não sei. O exon é a parte codante, é a parte que vai dar origem à proteína, né? Vai codificar no RNA, de fato, processado, e depois vai dar origem à proteína. O intron, ele tem papéis de regulação, da expressão, mas ele faz parte do gene, entendeu? É o que chamamos de DNA lixo, esse Intron e as outras regiões repetidas. Deixa eu tentar botar aqui, ó, só para vocês compreenderem. Veja a tua pergunta, tá? Tá aqui o DNA, vou botar só uma fita, tá? Aqui, até aqui, é uma região repetida. Bem aqui eu tenho um gene que codifica uma proteína. E aqui dentro do gene a gente vai ter o quê? Essa região aqui, até aqui, é exon. Aí bem aqui é intron. E bem aqui é exon, certo? Bem aqui é um transposon, que é uma região grande que fica pulando dentro do DNA, né? Vamos colocar assim. Então perceba, supondo que isso aqui é o nosso DNA completo, eu tenho uma região que é o gene. Depois da transcrição desse gene, o RNA vai passar por um processamento que vai cortar, vai tirar esse intron. Mas esse intron, essa região repetida, essa região do transposon, não são DNA lixo, não são afuncionais. Todos têm função dentro do DNA, entendeu? Sim, eu só estava querendo saber se era esse mesmo que chamar, se é errado. Como assim? Chamar de DNA lixo, mas... Sim, é isso aí que é o lixo. Mas o que eu quero dizer é se a maioria do DNA vai ser intron. Não, a maioria do DNA vai ser isso aqui. Em comparação com essa, eu tinha dito. Depende do... não, é porque tu falou no sentido... Falou errado, mas em relação ao exon... Depende do gene. Tem genes que têm exons gigantescos e introns de 26 nucleotídeos. E tem outro gene que eu trabalhava, por exemplo, no meu doutorado, que o intron tinha mais de 1000 nucleotídeos. Quando eu pego a sequência do intron, eu olho que é um transposon, um retrotransposon. Dentro do intron do meu gene. Tinha um retrotransposon. Algum professor, se eu não me engano, tinha medido de outra forma. Por exemplo, no caso, ele chamava... Eu estou vendo a hora da errada. Mas que a maioria do caso do DNA era intron. E no caso de bactéria, por exemplo, era exon. E isso era um dos motivos que explicava porque ela sofre mutação com capacidade, mas não é assim. Mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que a maioria do DNA é região não codante. Entendeu? O intron, ele vai codificar para a proteína? Não, ele vai ser removido. Então é a região não codante. As regiões repetidas têm função de regulação, mas não codificam para proteínas. Os transposons não codificam para proteína. Então a maioria do DNA tem outras funções que não codificar uma proteína, entendeu? Mas ele só usou a palavra errada, não é intron. São todas as regiões não codantes do DNA. O DNA não é feito só de exon e intron, tem várias outras regiões, certo? Nossa, eu fico já que o exon tem que ter esses íntons no meio, se ele vai ter função, para que ele não deixe só os exons. Eu falei lá quando ele perguntou, os introns não são afuncionais. Quando eles são sintetizados, eles estão em função na regulação da expressão gênica, não necessário do próprio gene que ele está codificando, mas ele pode atuar sobre o promotor da expressão de outro gene, entendeu? Então eles têm função de regulação, tá? Gente, só uma coisa que eu esqueci, que eu vou mostrar para vocês aqui, mas vocês não se percam aqui não, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, rapidez pior. Não vou não, mostro só no final, viu? Porque se eu der uma pausa e for muito longa, ele dá o stop sozinho, vai ficar um vídeo de 5 minutos. Não dá certo não. Porque quando eu vou juntar os pedaços dos vídeos, aí perde a qualidade, não fica mais HD. Então eu vou continuar até terminar o metabolismo de RNA e mostro para vocês depois o vídeo que eu achei ali do metabolismo do DNA, tá? Então vamos lá. Então a maioria do DNA não vai ser
transcrito, né, em RNA mensageiro. Somente algumas poucas partes específicas vão passar pelo processo de transcrição, e o conjunto dessas partes que passam pelo processo de transcrição é o chamado transcriptoma, tá? A enzima que catalisa a formação dos RNAs mensageiros é a RNA polimerase, né? Replicação do DNA polimerase. Formação dos RNAs mensageiros, transcrição, RNA polimerase. Que obviamente vai ser dependente do DNA, ela precisa do molde para poder sintetizar a molécula de RNA. Então a RNA polimerase, ela requer um molde de DNA e 4 ribonucleotídeos. Os nucleotídeos que são adicionados pela DNA polimerase são os desoxinucleotídeos, né? No caso da RNA polimerase, os nucleotídeos que são utilizados são os ribonucleotídeos, que tem a pentose e ribose. A RNA polimerase alonga a fita também na direção 5' 3', certo? Onde a hidroxila da extremidade 3' ataca nucleofilicamente o fosfato do próximo ribonucleotídeo para formar a ligação fosfodiéster, né? Então, os eucariotos têm aí a presença de 3 RNA polimerases. A1, que vai fazer o RNA ribossomal. A2, que vai atuar sintetizando os RNAs mensageiros e também os catalíticos e ou reguladores. Então, vai se ligar a vários tipos de promotores. Promotor é uma região que fica antes do gene para favorecer a transcrição dele ou não, certo? Vocês vão ver isso de tarde. E a 3, que vai estar envolvida na síntese do RNA transportador. Então a RNA polimerase 2, que é a que atua na síntese do RNA mensageiro, ela tem 6 subunidades. A subunidade sigma liga e desliga, e é ela quem vai guiar onde vai se ligar no DNA, que é o que? Na região do promotor, tá? A RNA polimerase 2, que a gente também chama de POL2, não possui atividade exonucleásica. Algumas podem ter, mas ainda não foi confirmado. O que aumenta o quê? Se eu não tenho essa atividade de reparo, eu posso aumentar o erro, né? Mas esse erro, se acontecer na molécula de RNA mensageiro, é tão danoso assim? Não, né? Porque quando a célula vai se dividir, ela vai mandar os RNAs mensageiros? Não, o que ela manda é só o DNA. Então não é tão importante, vai ser menos prejudicial se acontecer um erro na polimerização do RNA, porque eles são degradados logo após o fim da sua função, né, da codificação na proteína, e também são gerados vários RNAs. Quando o gene vai ser transcrito, ele não vai gerar um RNA que vai para o citosol codificar uma proteína, não. São gerados vários, que é para aumentar, né, a dinâmica de produção dessa proteína. Então, observem, né? A RNA polimerase vai fazer a mesma coisa de ligação fosfodiéster, só que ela vai adicionar agora ribonucleotídeos. A RNA polimerase precisa de quê? Precisa da fita molde do RNA e dos ribonucleotídeos para ir adicionando eles através da ligação fosfodiéster. Percebam que ela precisa de íons magnésio como cofatores para conseguir realizar essa catálise da ligação fosfodiéster. E aí é o mesmo mecanismo. A hidroxila aqui dessa cadeia em crescimento vai atacar nucleofilicamente o fosfato do ribonucleotídeo e aí vai fazer a ligação fosfodiéster e a gente tem a formação desse RNA. Então aqui, ó, tem uma molécula de DNA, né? Aqui o DNA, separei essas fitas, vou me ligar à região do promotor e vou iniciar a transcrição desse RNA, a transcrição desse DNA em RNA, tá? Pode-se dizer, não é um primer, porque não é uma sequenciazinha que é sintetizada de RNA, entendeu? Promotor é uma região, vamos dizer assim, reconhecida por essas moléculas, que é padrão. Ele é padrão e ele estimula ou a expressão ou até mesmo o bloqueio da expressão de um determinado gene, dependendo da molécula que se ligar a ele. Sozinho ele não faz nada, entendeu? Precisam que moléculas se liguem a ele. Professora, quem vai separar o DNA também, no caso, nessa hora aí? Então vem aqui, separa as fitas, né?
a RNA polimerase se liga e começa, né, a fazer a polimerização do RNA mensageiro. Então, vamos continuando aqui. Então, o processo de transcrição envolve também 3 fases, da mesma forma que a replicação: a iniciação, o alongamento e a terminação. Na transcrição, a POL2 não necessita de um primer, no entanto, ela necessita de uma região chamada de promotor. É como se fosse a mesma coisa, mas não tenham em mente que são a mesma coisa. Eles têm a mesma função, pronto, mas não são a mesma coisa. Então, as sequências referentes ao promotor normalmente estão localizadas na região TATA, menos 10, ou TTGACA, menos 35. Ah, professora, por que esse sinal negativo? Porque conta como positivo a região que codifica para o gene diretamente. Então, o que vem antes, que é só a região onde vai se ligar essa polimerase, começa a contar negativamente a partir do primeiro códon, que vai aí ser referente ao gene. Então, o que vem antes conta com um número negativo. Por isso que fala região menos 10, menos 35, tá? 10 é porque é menos 10 no Isso, exatamente. Então, são chamadas sequência consenso, onde a subunidade sigma da RNA polimerase 2 se liga. Há também as sequências ricas em adenina e timina da região menos 40 e menos 60, que ocorrem em genes muito expressos e ligam a subunidade alfa da RNA polimerase 2. A regulação da transcrição pode ser pelas sequências nos promotores e também por moléculas que atuam facilitando ou reprimindo a ligação da RNA polimerase, ou seja, a transcrição. Então, é o que vocês vão ver de tarde, né? Da indução ou bloqueio da expressão de determinado gene, nesse processo de sinalização. Aqui a gente tem regiões promotoras de procariotos, certo? A gente tem essas regiões promotoras, que pode ser tanto a TATA como a outra, menos 35, como regiões ricas em adenina e timina, que favorecem a interação com a RNA polimerase. E aqui é um exemplo de promotor de eucariotos, certo? Que tem essa sequência mais diferente, mas também tem principalmente a Tata Box. Se a gente for fazer a anotação de algum gene, né, de Homo sapiens, é possível que a gente consiga visualizar essa região do promotor antes, tá? Quando a gente estiver lá em informática médica. Então, para a iniciação em eucariotos, a RNA polimerase 2 necessita, além das sequências consenso dos promotores, de também fatores de transcrição que formam um complexo ativo com a RNA polimerase 2, certo? Ela só vai iniciar a transcrição se alguns fatores de transcrição se ligarem ali ao promotor também. Para a RNA polimerase 2 alinhar com a fita molde, e tenham em mente que qualquer uma das fitas de DNA pode ser essa fita molde. A gente viu aqui na figura anterior que ele está utilizando como fita molde essa vermelhinha, né? Poderia utilizar a fita azul como fita molde? Sim, porque elas são complementares, né? Então elas vão codificar para o mesmo gene. Então, qualquer uma das fitas pode ser a fita molde, porém, uma vai ser a molde e a outra vai ser a codificante. A que foi escolhida vai ser a molde e a outra vai ser a codificante, que vai ter uma sequência igual do RNA, só substituindo onde tem timina por uracila, que é o que a gente chama de DNA complementar, certo? Então aqui, ó, tem uma dupla fita do DNA, certo? Que vai servir de molde. Aí ele escolheu utilizar como molde, né? Isso é aleatório. Essa fita aqui, tá? Então a RNA polimerase começa a vir polimerizando aqui, sintetizando o RNA mensageiro. E percebam que a sequência do RNA mensageiro é exatamente igual à da outra fita que não serviu de molde. Só mudando o quê? Onde tem timina é uma uracila, certo? Isso aqui, esse RNA mensageiro, é o que a gente chama, esse aqui é o que a gente chama de DNA complementar.
Quando a gente vai analisar os bancos de dados, né, que tem genoma e transcriptoma, aí você pode se perguntar, quando você vai lá no NCBI, quer pesquisar um gene, e o gene só tem 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. Você não vai encontrar sequências de genes no NCBI depositadas na forma de RNA, só na forma de DNA complementar, certo? Então, quando a gente for investigar o gene, a gente tem que converter no DNA complementar. E os exames que são feitos, a PCR que foi feito para identificar o genoma do COVID, como é que é feito? É um RNA, ele passa pelo processo de transcriptase reversa com a enzima transcriptase reversa. Ela pega o RNA dele e converte em DNA. E vai ser esse DNA que vai ser identificado, que é o que a gente chama de DNA complementar. Tem, é porque não tem a figura, porque senão ia ficar em cima do texto para vocês. Aí tá, não tem essa figurinha, mas essa figura tem no livro, tá? Porque senão ia cobrir o texto e o intuito é que vocês leiam o texto para estudar, para não ter que ver o livro. Então, só para que vocês tenham essa percepção, certo? Continuando. Então, beleza. A RNA polimerase se alinha com uma fita molde. Para ela se alinhar, primeiro, a proteína TBP, que é a ligadora do Tata Box, né? Se liga a uma proteína TF2B, que catalisa a ligação dela ao Tata ao mesmo tempo em que ela se liga ao DNA. Então, percebam, TF2B... Oi. Pode. Então, essa proteína TBP, certo? Ela se liga ao Tata Box, que é a região do promotor. Depois que ela se liga ao Tata Box, ela vai se ligar, ao TF2B, tá? Confundi agora, pera, calma. A TF2B se liga ao Tata Box, certo? Depois que ela se liga ao Tata Box, vem a proteína TBP e se liga a ela. Como ela está ligada ao Tata Box, ela acaba fazendo com que a TBP se ligue também ao DNA na região do Tata Box. Vocês conseguiram visualizar isso? Ou não? Tá aqui, ó, região do Tata Box. Vem o TF2B e se liga. TF2B e se liga na região do Tata Box. Só a partir da ligação do TF2B é que o TBP pode vir e se ligar. Entendeu? Ele se liga ao TF2B e catalisa a ligação dele ao Tata Box. Então, primeiro o TF2B se liga para depois favorecer a interação com o TBP, tá? Depois disso... promotor, a região do promotor do DNA, timina, adenina, tem timina, né, é DNA. Então, depois disso, para a expressão do gene, exatamente. Então, o TF2A, ele entra para estabilizar esse complexo formado. Então, o TF2F se liga a esse complexo para então favorecer a ligação da RNA polimerase ao promotor. Então, depois disso aqui, ó, da formação desse complexo, Tata ligado ao TF2B e ao TBP que se ligou ao Tata, entra o TF2A, se liga aqui também. Por que eu tô dando H? TF2A se liga aqui também e depois entra o TF2F, né? TF2F. Pronto. Quando se liga, forma um complexo que vai favorecer finalmente a vinda da, vou botar o códigozinho dela que é melhor, da Pol 2. Só depois que liga forma esse complexo com essas 4 proteínas ligadas na Tata Box. Aí a RNA polimerase pode entrar, beleza? Tata Box é a região do DNA. Do DNA, do promotor, região promotora do DNA. Então, beleza. Chegou a RNA polimerase, se ligou também ao Tata Box, ou seja, ao promotor.
Depois disso, TF2E se liga para formar um complexo fechado junto com o TF2H, que atua como helicase, certo? Requer o gasto de ATP. Então aqui, as duas fitas do DNA, nesse complexo aqui em que a RNA polimerase se ligou, ainda estão unidas. Quando a RNA polimerase se liga, sinaliza para que entre agora TF2E mais TF2H. Essas duas aqui juntas se ligam aqui e tem a função de quê? Da helicase. Se tem a função da helicase, ela faz o quê? Separa as fitas do DNA, né? Beleza. Formando uma bolha que, atenção, também vai ser aliviada por quem? Pelas topoisomerases, do mesmo jeito. E aí a dupla hélice do DNA foi separada na região que precisa ser transcrita. Em seguida, após a separação das fitas e com o complexo fechado, uma enzima CDK9 pode fosforilar o domínio carboxiterminal da RNA polimerase, tornando-a ativa e iniciando a síntese do RNA. Então, até esse momento aqui, a helicase separou as fitas, as topoisomerases vieram e estabilizaram essa forquilha gerada, mas a síntese do RNA iniciou? Não. Só vai iniciar quando a CDK9 fosforilar a região carboxiterminal da RNA polimerase. Fosforilou, ela ficou ativa e aí sim começa a síntese desse RNA. Nesse processo, o primeiro ribonucleotídeo mantém o pirofosfato para interagir com a fita de DNA, em torno de 8 pares de bases do RNA sendo sintetizado e do DNA molde ficam unidos, né? Então a RNA polimerase, ela começa a sintetizar o RNA e ela deixa um pedacinho inicial do RNA mensageiro ligado ao DNA, certo? Para que não se distancie, para que ela mantenha o fluxo da fita molde. Após os 60 a 70 nucleotídeos iniciais serem adicionados, TF2E e TF2H se desligam e a RNA polimerase entra na fase de alongamento. Então, a professora começou a sintetizar o RNA mensageiro, adicionou de 60 a 70 nucleotídeos. Ainda não é a fase de alongamento? Não. Vocês podem ter em consciência já só de pensar no promotor. A RNA polimerase não se ligou lá no promotor? Na maioria das vezes esse promotor não está numa região aí menos 35, menos 10, menos 40 ou menos 60. Então ele vai codificando esses nucleotídeos iniciais, né? Do código que está no promotor, não necessariamente do gene, tá bom? Então depois que ele adiciona de 60 a 70 nucleotídeos, esse complexo aqui vai sair, acabou a tinta, se desligam e aí é que entra na fase de alongamento. Tudo isso é a fase de iniciação, certo? Mas aí você não considerar se eles ligar na região menos 10. Então a fase de iniciação vai se iniciar quando codificar esses 10? Não. Porque perceba, esses 70 a 70, por mais que a gente pegue o máximo que a gente viu, né, do promotor é menos 60, né? Então eu pego 10 nucleotídeos, se eu botar aqui 70, do RNA mensageiro. Não tem relação. A processividade dela é de 60 a 70, independente de se ligar no menos 10 ou de se ligar no menos 60, certo? Oi. CDK é quinase, né? Toda quinase ela não tem um papel de fosforilar ou desfosforilar, que a gente viu lá na aula de metabolismo de carboidratos. Então, ela é uma quinase, então ela fosforila o domínio carboxiterminal. Quando ele está fosforilado é que a RNA polimerase se torna ativa, certo? Então, seguindo, a gente vai já ver umas figuras, viu? Para facilitar. Então, entrou na segunda fase da transcrição do DNA no RNA, que é o alongamento. No alongamento, a síntese de RNA ela é processiva, pois não é permitida a liberação da polimerase para iniciar de novo com o DNA.
como é lá com DNA, né? Que a polimerase ela tem uma processividade alta, mas ela se dissocia e depois volta, se dissocia e depois volta. Na fita descontínua dos fragmentos de Okazaki, ela sintetiza um fragmento, se dissocia, se liga a outro grampo, sintetiza um fragmento, se dissocia, se liga a outro grampo. Então ela tem essa capacidade de se dissociar e se associar de novo. RNA polimerase não faz isso. Ela não se dissocia, portanto, ela tem uma alta processividade. Ela vai sintetizando o RNA mensageiro direto. Então, na fase de alongamento, os fatores de alongamento proteico se ligam à RNA polimerase 2 após a saída do TF2E e TF2H, aumentando a sua atividade. E também são responsáveis pela desfosforilação do CTD, que vai inativar a RNA polimerase 2 e também vai desfosforilar o primeiro ribonucleotídeo que ficou lá interagindo. Não tem cerca de 8 ribonucleotídeos ligados ao DNA? Então a ação dessa desfosforilação vai causar aí a soltura desses nucleotídeos que estavam presos no DNA e o RNA mensageiro fica finalmente livre. Percebam que isso aqui acontece quando termina de transcrever todo o gene. Oxe, professora, se terminou... Oxe, olha. Se terminou de transcrever todo o gene, não é já a terminação, não? Não, a terminação envolve outras coisas, que é o que a gente vai ver já já. Então, tenham consciência, o alongamento é a capacidade da RNA polimerase ir adicionando os ribonucleotídeos. E quando ela termina de transcrever a informação do DNA, ela sofre uma desfosforilação. Se ela desfosforilou, ela ficou inativa. Então, ela não vai mais polimerizar nenhum ribonucleotídeo. Além disso, também vai acontecer a desfosforilação lá dos ribonucleotídeos iniciais que estão presos ao DNA, soltando esse RNA mensageiro do DNA completamente. Aí vai vir a terceira fase, a terminação do processo, que vai ser dependente da proteína helicase, que se liga na sequência rica em adenina e citosina e migra da região 5' para 3' até alcançar a polimerase e sinalizar a dissociação da mesma e a liberação do RNA mensageiro. Então, na fase de alongamento, está acontecendo isso aqui, ó. Fita do DNA, oh meu Deus do céu, é outra fita do DNA e o RNA aqui sendo sintetizado, certo? Tem um aí, oh, agradeço. Agradeço. Pronto. Mas você está falando assim, com as duas fitas estão unidas assim, a sintetizam dois, né? Não, só um. Aí a outra ela fica solta assim. Isso, fica esperando repolimerizar com a outra fita. Entendeu? A partir do momento em que sai o complexo da transcrição, ela repolimeriza e forma a hélice. Então tá aqui, ó, uma fita de DNA, aí a fita molde. Vem a RNA polimerase e vai fazendo aqui o processo de alongamento. O gene acabou bem aqui, certo? Ele acabou. Se ele acabou, a RNA polimerase ela vai sofrer uma desfosforilação, vai perder um fosfato, né? Sofreu a desfosforilação e, deixa eu botar aqui que fica melhor, ela tem essa região aqui que está interagindo com o DNA, são cerca de 8 ribonucleotídeos. Então, chegou no final do gene, chegou no final do RNA mensageiro, né? O RNA mensageiro chegou ao final, então ela sofre uma desfosforilação ficando inativa. E essa região aqui também vai sofrer uma desfosforilação. E aí como é que a gente vai ficar? Tá aqui o DNA e tá aqui agora o RNA mensageiro, né? Então tem aqui o DNA e a gente tem aqui o RNA mensageiro. Só que quem é que tá conectando isso aqui? Ele se separou. Os ribonucleotídeos iniciais se separaram. Por que que ainda tem a fase de terminação? Porque a RNA polimerase, ela tá aqui, ó. Ela tá abraçando a fita molde e a fita que ela tá sintetizando.
Então, a terminação é o processo de tirar essa RNA polimerase para, de fato, o RNA mensageiro ficar livre, sem ninguém segurando, certo? Então, é justamente, né? A terminação do processo pode ser dependente da helicase, que vai se ligar à sequência do Tata Box lá no começo, né? Rica em adenina e citosina, e ela vai migrando a helicase para onde está a RNA polimerase. Quando ela encontra a RNA polimerase, ela sinaliza para que a mesma se dissocie. Ela se dissociando, libera esse RNA mensageiro. Isso é quando é dependente da ação da helicase. A helicase se ligou na região do promotor e foi progredindo até encontrar a RNA polimerase para sinalizar para que ela se dissocie. Mas a gente também pode ter a terminação da transcrição de modo independente. Como é que acontece de modo independente? Quando no final do transcrito são geradas sequências complementares que formam um grampo, ou quando uma longa sequência de uracilo é adicionada. Em ambas as situações causam perturbações na interação do DNA e RNA, que sinalizam para a dissociação da RNA polimerase, e aí se a RNA polimerase sai, libera o RNA mensageiro. Então, se eu por acaso tenho aqui a formação de um grampo, que é a forma independente, essa formação desse grampo aqui vai começar a causar instabilidade na proximidade dessas duas fitas, do DNA e do RNA. Essa instabilidade começa a alterar aqui a estrutura da RNA polimerase e ela vai se dissocia porque o meio está instável, certo? Então são mudanças na estrutura do próprio RNA que deixam instável o contato entre ele e a fita molde de DNA, e aí isso causa instabilidade na RNA polimerase, ela sai e assim ele pode ser liberado. Então, ou é dependente da helicase ou é independente, pela própria formação de estruturas que favorecem essa liberação, tá? O quê? A helicase. É a P-helicase. A helicase, ela não vai atuar somente sobre o DNA na replicação. Ela tem várias funções dentro da célula, certo? O quê? Adenina, citosina, Então vamos lá, beleza. De novo. Então tá aqui o gene, certo? Tem a região promotora aqui, certo? Tata Box. Nos eucariotos, Tata Box fica aí no menos 30. Aí vai vir os fatores de iniciação, certo? O TF2B vai se ligar ao Tata Box. Quando ele se liga ao Tata Box, ele favorece a ligação do TBP. Esse TBP se liga também ao Tata Box, fica ligado ao DNA. Depois disso, vai entrar o TF2F, entra também, forma um complexo. A formação desse complexo favorece a entrada de TF2E, TF2H, ok? Quando esse complexo total dos fatores de iniciação se formam, né? Aqui, antes da entrada do TF2E e do TF2H, entra a RNA polimerase, né? Só que na forma inativa, e ela fica aqui ligada, polimerase 2, é a RNA polimerase. Entre esses fatores, TF2HE, TF2HI, TF2H, ai Jesus, aí formam o complexo junto com a RNA polimerase. Ela só vai iniciar o processo de transcrição quando a CDK9 vier e fosforilar a região carboxiterminal da RNA polimerase, que é o que a gente chama de CTD, certo? Quando ela fosforila a região carboxiterminal da RNA polimerase, ela se torna ativa e pode iniciar o processo de transcrição. Para que ela inicie o processo de transcrição, ela precisa que as fitas do DNA sejam separadas. Quem é que faz esse papel de helicase na transcrição do RNA? É o TF2E mais o TF2H, que são as últimas proteínas que entram, certo? Então eles fazem o papel de helicase e vão separar as fitas do DNA.
A RNA polimerase ativa, começa a síntese do RNA mensageiro. Os seus 8 primeiros, aproximadamente, ribonucleotídeos vão ser adicionados e conectados com a fita molde do DNA, né? O restante vai sendo sintetizado de forma normal, beleza? Depois que adicionou de 60 a 70 ribonucleotídeos, TF2E e TF2H são liberados e ela começa o processo de alongamento, que é adicionar todos os outros ribonucleotídeos até terminar o gene específico. Então, terminou de sintetizar o gene, aí a gente vai ter o quê? A entrada de fatores, aqui é os fatores de alongamento, né, para favorecer quando sai o TF2E e o TF2H, é necessário a entrada dos fatores de alongamento para favorecer a finalização da transcrição. Quando termina a transcrição, o que é que vai acontecer? Antes de iniciar a terminação, vai acontecer a desfosforilação da RNA polimerase, porque desfosforilada ela fica inativa, então ela não vai adicionar mais nenhum ribonucleotídeo. E além de desfosforilar a RNA polimerase, vai desfosforilar quem também? Os primeiros 8 ribonucleotídeos lá, para separar ele do DNA. E aí, se separou o RNA do DNA, que estava interagindo no início, ele já está livre no citossol, né? Está livre? Não, por quê? Porque a RNA polimerase está envolvendo os dois. Então, parte-se para o processo de terminação, em que entram-se os fatores de terminação, e aí essa terminação ela pode ser dependente da proteína P helicase, ou ela pode ser independente, que o próprio RNA vai sofrer modificações na sua estrutura, que desestabilizam a interação dele com o DNA e favorecem a dissociação da RNA polimerase. Ela dissociada, libera o RNA mensageiro no citossol, certo? Fiquem tristes não, pelo amor de Deus. Então aqui só para vocês visualizarem essa terminação, né? Então a terminação dependente, vem a P helicase e ela vai, se liga lá à região do promotor e ela vai migrando até encontrar a RNA polimerase. No momento em que ela encontra a RNA polimerase, aí ela favorece que a mesma se dissocie do DNA e do RNA, liberando o RNA mensageiro. Isso é a terminação dependente. A terminação independente é o quê? O RNA mensageiro que está sendo produzido, ele tem algumas regiões palindrômicas, né? Rica em U, aí vamos dizer outra região rica em A, e dobra, forma um grampo. Essa formação desse grampo desestabiliza a interação entre a fita molde de DNA e o RNA. Essa desestabilização desestabiliza a RNA polimerase, que se dissocia e pode liberar o RNA mensageiro, certo? Os aspectos aqui da figura é só a título de deixar mais didático, tá? Mas visualizem aqui a RNA polimerase se dissociando em ambas as situações. Essa forma de campo aí, que tem muito U, muito A, é porque ele não interage, por exemplo, com a base do DNA, ele não interage só com o par, mas com as outras também, por causa disso. É por causa de interação, com outras interações. Por exemplo, nesse início aqui que ele foi sendo sintetizado, aqui nessa região tem muito A. No RNA, quem é que interage com A? O U. Quando ele foi sintetizar aqui, no final estava cheio de U. Então, atrai, aí puf, forma o grampo, entendeu? Como ele não é uma fita dupla, né, como o DNA, acaba a própria fita simples interagindo com ela mesma. Aí forma esses grampos. Tanto na situação de palindrômico, como também do excesso de U, de uracilo, né? Não, aí existem enzimas que fazem a separação. Então vamos lá. Isso aqui é só a primeira etapa, né?
A gente transcreve o DNA no RNA mensageiro, mas ele ainda não está pronto para ser traduzido em uma proteína. Ele precisa passar pelo que a gente chama de processamento do RNA. Que foi que eu disse para vocês desde lá do início da aula, quando o Tiago questionou a gente o que era exon e o que era intron. Se eu estou transcrevendo a informação que existe no gene, eu estou transcrevendo os exons e eu estou transcrevendo os introns, né? Então, meu RNA mensageiro, ele vai ter ambos. Na verdade, perdão por falar isso, ele ainda não pode ser chamado de RNA mensageiro. Ele só pode ser chamado de RNA mensageiro quando a gente remover os introns, certo? Então, aqui ele é o transcrito primário. Então, os RNAs gerados, eles são chamados de transcritos primários e passam por um processamento, muitas vezes realizado por ribozimas, para serem convertidos, então, no RNA mensageiro. O RNA transcrito abrange as regiões codantes, que são os exons, e as não codantes, que são os introns. Assim, um processo de splicing é necessário para a remoção dos introns e a ligação dos exons. É como se chama esse processamento, tá? Nos eucariotos, além do processo de splicing, a gente também tem a adição de um resíduo Cap5 de metilguanosina, que vai ser aí adicionado na extremidade 5' desse transcrito primário. E qual é a função desse Cap5, que a gente chama? Proteger esse RNA de ribonucleases e favorecer a ligação do RNA ao ribossomo. Quando a gente for ver lá na aula de metabolismo de proteínas, a gente vai ver que primeiro se liga a subunidade menor do ribossomo ao RNA mensageiro, para então se ligar à subunidade maior. Mas o que é que sinaliza para que essa subunidade menor do ribossomo consiga se ligar a esse RNA mensageiro? Esse Cap5, certo? Além disso, a extremidade 3' é clivada para receber de 80 a 250 nucleotídeos de adenina, que é o que a gente chama de cauda poli-A, que sinaliza para a ligação de proteínas importantes e também tem o papel de evitar a degradação enzimática, certo? Que vai ser adicionada através da ação da enzima poliadenilato polimerase. Quando isso acontece, é que a gente tem o RNA mensageiro. Então, eu tenho a adição do Cap5, eu tenho a adição da cauda poli-A e eu tenho o splicing dos introns. Aí sim, eu vou ter um RNA mensageiro, certo? Então, depois de gerado, o RNA mensageiro se liga a proteínas que fazem o seu transporte do núcleo para o citoplasma. Após efetuar sua função, o destino de todos os RNAs mensageiros é o mesmo: a regulada e completa degradação, certo? Então tá aqui, ó, acabou de ser sintetizado o RNA mensageiro. Aí o que é que vai ser adicionado nesse RNA mensageiro? Primeiramente a metilguanosina, né? Que é o Cap5. Beleza, sinaliza para a ligação do ribossomo e também protege da degradação. Depois disso, a gente vai ter a ocorrência do splicing e da adição da cauda poli-A simultaneamente a esse transcrito primário. Então teve a adição do Cap5 e aqui eu vou remover os introns, que são essas partezinhas amarelas, que é o que a gente chama de splice. Então remove. Depois disso vai ficar o quê? Um buraco aqui, não vai? Então tem uma enzima, a DNA ligase, que liga esses fragmentos, certo? RNA, exatamente. Eu já estou confundindo tudo aqui. Daqui a pouco eu falo DNA polimerase olhando para a figura. E tem a cauda aqui, poli-A, que vai finalizar a síntese desse RNA mensageiro. Então ele tem que ter só os exons, ele tem que ter a cauda poli-A e ele tem que ter o Cap5 nos eucariotos para ser um RNA mensageiro. Não. O códon de terminação faz parte da sequência dos exons. Ela tem função de proteção. De proteção da degradação. Se não vem um RNase e começa a comer o RNA mensageiro. Certo?
O Cap5? Pronto. Assim que o transcrito primário é finalizado e liberado lá no citosol, né? A RNA polimerase se dissocia e libera esse transcrito primário, vai ser adicionado uma molécula que é o que a gente chama de metilguanosina na extremidade 5' desse transcrito primário. Essa molécula metilguanosina é o que a gente chama de Cap5, que tem um papel tanto na sinalização à subunidade menor do ribossomo, como também evita a degradação pela extremidade 5', certo? Então tem um papel de proteção e de sinalização para o ribossomo. Depois de adição do Cap5, vai ter o splice, que é a remoção dos introns, e vai ter a adição da cauda poli-A na extremidade agora 3', que também tem a função de evitar a degradação, certo? Então aqui, ó, tá aqui o DNA, certo? Então aqui a gente tem o gene da ovoalbumina. Vai vir o transcrito primário e codificar, né, transcrever a informação que está contida no DNA. Então essas regiõezinhas aqui, ó, azuis, são os exons, certo? Essas regiões branquinhas, A, B, C, D, E, F, né, são os introns. Então a RNA polimerase, ela vem polimerizando o transcrito primário e vai fazer a leitura de tudo isso, exon e intron, certo? Quando ela termina a síntese do transcrito primário, vai ser adicionado um Cap5 na extremidade 5', ok? Depois disso, da adição do Cap5, vai ser removido os introns, que é esse A, B, C, D, E, F, G, né? Vão ser removidos esses introns e vai ser adicionado a cauda poli-A, também tem função de proteção. Então, o transcrito primário, que é originado no processo direto da transcrição, ele reflete exatamente o que está contido no DNA. Só depois do processamento é que ele de fato se transforma em um RNA mensageiro maduro, pronto para ser traduzido numa proteína, tá? Vamos já ver. Vamos já chegar lá no processamento. Então, o processo de splicing está diretamente relacionado ao tipo de intron que deverá ser removido. Existem 4 classes de introns, né? A importância de se manterem os introns ao longo da evolução é que se acredita que os pedaços que eles codificam de RNA podem gerar proteínas que estão envolvidas na transcrição e tradução, além também dos pedaços liberados por splicing poderem ser fatores de transcrição que favorecem a expressão daquele gene e podem gerar RNAs de regulação. Vocês vão já ver os introns, né? Nem sempre, às vezes tem genes, deixa eu voltar na figura anterior. Tem genes que os introns que vão ser removidos vai ser o A, B, C, D, o F e o G. O E vai ser mantido, certo? Nesse RNA mensageiro. E a presença desse E codifica uma proteína completamente diferente, entendeu? Então depende daquilo que a célula está demandando nessa sinalização. Então beleza. Existem, né? Então, além deles terem um papel na regulação, a liberação desses introns, eles também podem ter esse papel de codificar outros tipos de proteínas quando eles são mantidos, que é o que a gente chama de splicing alternativo, né? Ou o splicing ele pode retirar todos os introns, ou ele pode deixar alguns, e esse fato de variar essa remoção é que a gente consegue, a partir de um único gene, ter várias proteínas que podem ser codificadas a partir dele, certo? Cadê? Então, você tem 4 classes de introns, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Então, a classe 1 e 2 não precisa de enzimas, eles conseguem realizar o auto-splicing sem gasto energético. Na classe 1, a hidroxila de uma guanosina externa, que está ali no citosol livre, atua como nucleófilo da região 5' do intron, cortando essa região. Quando ela corta essa região, essa hidroxila que funcionou como nucleófilo, fica agora ligado na região 5'.
Depois disso, essa hidroxila do agora lá do 3' né, que é onde ficou o corte do exon, ataca a região 3' do intron, formando 5' do próximo exon, liberando o intron e ligando os exons. Vai ficar mais fácil de visualizar quando a gente vê a figura, tá? Já na classe 2, o mecanismo é o mesmo, né? Uma hidroxila que vai atuar como nucleófilo, formando lá a alça. Só que essa hidroxila não vai ser proveniente de uma guanosina livre ali no citosol. Vai ser proveniente de uma adenina de dentro do próprio intron. E aí vai formar o laço que vai gerar o processo de remoção. Já a classe 3 é chamada de intron do spliceossomo, em que RNA proteínas e ribonucleoproteínas formam um complexo onde ocorre o splicing. E aí, para a montagem desse complexo é necessário um gasto muito grande de ATP e a remoção também vai ser pelo processo de laço. Só que é o complexo que realiza esse processo de remoção, tá? E a classe 4 inclui os que usam endonucleases e uma ligase no processo também com gasto de ATP. A complexidade na composição gênica está na capacidade do RNA sinalizar diferentes formas de splicing, que é o que eu já mencionei do splicing alternativo. Além disso, o processamento da cauda poliar pode ser diferente. Se eu mantenho, né? Se eu termino ali, pego aquele RNA mensageiro e eu vou degradar toda a cauda poliar. Então, termino no códon de parada ali. Se não for nisso, se eu continuar, se não terminar no códon de parada e eu pegar ali vários códons de 3As, então eu estou mudando a composição desse RNA mensageiro. E isso pode ser feito através da sinalização do próprio RNA, por isso que um único gene pode dar origem a vários produtos, certo? Ou seja, várias proteínas. Então, vamos lá. Vamos compreender como é que acontece esse processo de splice. Aqui nós temos introns da classe 1, certo? Então, uma guanosina do citosol, né, que tem a hidroxila lá, ligada no carbono 3. Essa hidroxila vai atacar nucleofilicamente a região 5' do intron. Então, percebam aqui, ó, prestem atenção. Vou até anotar que é para vocês não se confundirem. Aqui é 5', 3' do exon. Vocês concordam comigo que bem aqui nesse PA é o 5', 3' do intro, né? Conseguiram visualizar? Pronto, ok. Então a hidroxila da guanosina ataca o nucleotídeo da extremidade 5' do intron. Quando ela faz esse ataque, a hidroxila é transferida para o ribonucleotídeo do exon, ou seja, a hidroxila foi agora para a extremidade 3' do exon, 3' do exon, e a extremidade 5' do intron, tá? Aí aqui, beleza, houve o corte, né? Houve o corte nessa região. O que é que vai acontecer? Essa hidroxila que foi adicionada na região 3' do exon vai atacar da mesma forma a região 5' aqui do exon seguinte. Então ela ataca esse ribonucleotídeo e aí quando ela faz esse ataque, ela faz um corte novamente, né, da mesma forma que ela fez aqui, libera esse intron e aí é só ela se ligar diretamente ao exon seguinte. E aí forma a união dos exons, certo? Isso aí é a classe 1, ela faz esse ataque direto através de uma hidroxila que veio do citosol, através de uma guanina. Da classe 2, o que é que vai acontecer? É o mesmo mecanismo, né? O ataque nucleofílico por uma hidroxila, só que o que é que muda? A hidroxila ela vai ser proveniente de uma adenina que existe dentro do próprio intron. Não é do meio, do citosol. Então, essa hidroxila aqui dessa adenina ataca a região 5' do intron. Quando ela faz esse ataque, ela rompe esse intron da ligação com o exon. E aí fica aqui a região 3' do exon ligada à hidroxila. E
a região 5' que foi liberada do intro forma esse laço. E aí vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui. A hidroxila que está na região 3' do exon ataca a região 5' do exon seguinte, libera esse intron na forma de laço e se conecta com o exon seguinte, certo? Diretamente apenas por ataque nucleofílico, sem gasto de ATP. Aqui é quando a gente tem a classe 3, né? Que forma um complexo proteico, que é o complexo do spliciosomo, que realiza esse processo de remoção de introns com gasto de energia. Então, são proteínas que catalisam esse processo. Então, ela vai se juntar, formar o complexo aqui, vai formar esse laço da mesma forma, e aí vai catalisar o corte na região 5' do intron e na região 3' do intron. Esse intron é removido na forma de laço. E aqui, o que é que muda? Como não houve o ataque direto dessa extremidade à extremidade do outro exon, então a gente tem um corte aqui. Quem é que vai vir? Vai ligar aqui, a proteína ligase faz essa interação entre os exons, certo? Isso da classe 3, tá bom? Da classe 4, a gente vai ter só uma endonuclease. Se ela é endonuclease, ela quebra dentro da molécula de ácido nucleico. Então, ela faz o corte e depois vem uma ligase e faz a união, certo? Dos fragmentos, que aí vai ser a classe 4, que não tinha figura para representar. Mas endonuclease quebra dentro, então ela quebra aqui e aqui, né? Onde está o intron, liberou o intron e vem a ligase e une os dois exons, certo? Sim. A parte 3 vai ser basicamente o que é a parte 1 e 2, só que quem é que faz esse processo? É um complexo proteico, que é o spliciosomo. Então se juntam todas essas subunidades proteicas aqui para formar o complexo e segue basicamente o mesmo mecanismo das classes anteriores. Só que em vez de ser auto-splicing, é esse complexo quem catalisa o splice. Por isso que tem gasto de ATP no processo, certo? E aí, quando a gente for estudar em informática médica, ao longo dos estudos com o genoma, né, transcriptoma, percebeu-se que normalmente, tá? Não é 100% das vezes. O início de um intron e o final de um intron tem sempre a presença de GT a G, certo? Então, quando a gente for fazer a anotação do gene, que eu vou mostrar para vocês, aí vocês vão perceber que a gente vai anotar, a gente vai procurar onde é que tem um GT. Através de alinhamento, vocês vão compreender só na prática mesmo, não dá para entender assim. Aí você observou, opa, aqui é GT, então aqui é o início do intron. Depois, através do alinhamento, a gente vai localizar o AG, que vai ser o final do intron. Aí você marca e tira, recorta. E depois faz a colagem só dos exons no final. Que aí a gente pode traduzir na proteína, já vai direto, certo? Então, os RNAs mensageiros, eles são degradados em velocidades diferentes para controlar a expressão dos mesmos. Vocês viram lá que no final da discussão sobre a transcrição do DNA no RNA, o destino de todos eles vai ser sempre o mesmo, vai ser a degradação. Mas a velocidade da degradação, ela varia muito, né? Portanto, se a sua concentração, ela se mantém sempre constante, é porque normalmente é algo que é sempre necessário. Então, as proteínas da respiração, elas estão sempre, o DNA, o gene que codifica para os complexos da cadeia transportadora de elétrons, eles estão sempre sendo transcritos no RNA mensageiro deles e estes traduzidos nas suas proteínas. Por quê? Porque a gente precisa respirar constantemente. Então, é o que a gente chama de expressão constitutiva. A concentração desses RNAs não varia muito. Vai variar se a pessoa está mais doente ou está fazendo uma atividade física vigorosa, precisa de mais energia.
Aí as mitocôndrias dessas células musculares começam a ter uma maior expressão dessas proteínas do complexo respiratório para produzir mais ATP, porque eu estou demandando mais energia. Se a gente tem um aumento da expressão desse RNA, é porque ele vai ser necessário em determinada condição, né? Estou demandando energia no músculo, estou doente, preciso de mais energia, então aumenta a expressão. É o que a gente chama de expressão induzida ou mais padronizada, a gente chama de genes upregulated, certo? E quando diminui a concentração desses RNAs mensageiros, é porque não é mais necessário o metabolismo da célula e vai ser degradado, é o que a gente chama de expressão inibida ou gene downregulated, certo? Por quê? Por que é feito isso? Para não se produzir proteínas que não são mais requisitadas na célula. Para que eu vou gastar energia transcrevendo a informação genética, depois traduzindo esse RNA em proteína, se eu não vou utilizar essa proteína na célula? Então é gasto de energia desnecessário. Então eles vão ser degradados para evitar que isso aconteça, ok? Então, seguindo aqui, só para vocês verem mais, né, sobre essa questão do splicing alternativo. Então vocês estão vendo aqui o DNA, né, com exon e introns normais. E aí vem aqui o transcrito primário com os seus introns e exons. E esse transcrito primário, ele pode passar por um processamento de um jeito e o outro processamento de um jeito. Esse aqui vai dar origem a um gene e esse aqui vai dar origem a uma proteína e esse aqui vai dar origem a outra proteína. Então, aqui esse intron foi mantido. Ele não foi removido pelo processo de splice. Então, é por isso, mais uma vez, repetindo, né, que o processamento do RNA é tão importante, porque ele consegue traduzir uma informação genética contida no DNA e nos mais variados produtos. Ali, a mesma coisa, a gente tem um exemplo do gene da calcitonina, que atua na tireoide, enquanto para atuar o hormônio, né, que vai atuar lá no cérebro, é outro completamente diferente, não vai ser a calcitonina, vai ser o peptídeo dependente do gene da calcitonina, certo? Peptídeo dependente do gene da calcitonina. Porém, os dois hormônios são originados do mesmo gene, certo? Eu não conheço, não. Então, vem aqui, ó, a sequência desses genes no DNA. O gene vai ser convertido, né, o transcrito primário aqui da informação do gene do DNA. Aí ele pode passar por dois tipos de processamento. No primeiro processamento, o que é que a gente vai manter? Determinados exons e determinados introns que vão dar origem aqui, após o processamento, à calcitonina. Quando eu passo por um segundo tipo de processamento para atuar lá no cérebro, aí eu vou ter como RNA mensageiro final esse, que é totalmente diferente, e vou dar origem ao peptídeo dependente do gene da calcitonina. Então, eles têm funções e atuações hormonais distintas em tecidos distintos, mas são provenientes do mesmo gene, certo? Compreenderam, pessoal? Pois eu vou